Oi, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Péricles, eu sou funcionário aqui do Sisprev há algum tempo, né? Foi solicitado para que eu estivesse aqui, mas a gente vai estar falando aqui um pouco de segurança da informação, né? Basicamente sobre política de segurança da informação no município e no Sisprev. Vou apresentar aqui para vocês um slide, né, que a gente tem passado aqui para difundir mais essa política, né, internamente, como tem algumas pessoas aqui que já estavam no conselho e provavelmente já viram a gente falar sobre isso, né, e as outras pessoas que não viram ainda, que são novatas, digamos assim, aqui no Sisprev, né, nos conselhos, a gente passa toda essa segurança, essa política para futuramente, né, também se for questionado se tem ou não essa política, né, a gente que entrou há bastante tempo, a gente já sabe que tem, e as pessoas que entraram agora, né, precisam saber que nós temos sim uma política de segurança da informação. E eu vou passar o slide, né, para a gente continuar aqui. Só um minuto. Então, pessoal, essa aqui é a nossa política de segurança da informação. A gente está pautado aqui no decreto de 2018 da Prefeitura, que é o 7.794, que institui a política de segurança da informação na Prefeitura e no município, né? Tanto as autarquias como os órgãos também pertencentes à Prefeitura. Ok? Segurança da informação, né? Foi instituído em 11 de abril de 2018. O objetivo desse decreto é estabelecer os padrões para a proteção de dados e ativos da administração pública, né? E a aplicação dele se dá na administração direta e indireta do município. Administração indireta, no caso, para o Sisprev, né? Nós adotamos essa regra para nós também. Passando aqui. Objetivos da política de segurança da informação no município, né? Estabelecer as regras para proteger dados contra acessos indevidos, garantir a confidencialidade, integridade, a disponibilidade, que são aí os princípios básicos, né, da segurança da informação. Promover a capacitação e boas práticas de segurança da informação para nós, servidores, tá? O que seria essa confidencialidade, né? Essa confidencialidade, os documentos que a gente tem em mãos e passa, vocês sabem, através de CI, de CE, né? Elas têm que ser confiáveis, né? Elas têm que ter a garantia de que foi entregue pela pessoa que disse que entregou. Integridade também passa por esses princípios aí, né? De ter a garantia de que não foi modificado. E de disponibilidade, as famosas publicações aí, por exemplo,
A gente tem que disponibilizar e tem que saber disponibilizar também os documentos, né? Tem que conseguir, na verdade, disponibilizar os documentos para que as pessoas interessadas, né, tenham acesso. E também não disponibilizar para as pessoas que não têm acesso, né? É uma via de mão dupla, certo? A gente fala um pouquinho mais sobre isso, né, que é a confidencialidade, que é a garantia do sigilo das informações, a integridade, os dados livres de alteração não autorizadas, disponibilidade, é o acesso garantido para quem tem permissão e diretrizes, que é o que a gente disse agora, né? Acabamos de falar, que é garantir o acesso e garantir que esse acesso venha com uma permissão. Está proposto aí nesse decreto, ok? E práticas recomendadas, controle de acesso, backups regulares e o que evitar? Compartilhamento de senhas ou dados sigilosos, né? Isso aí também entra naquela parte de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente também instituiu aqui no CISPREV. Como é que funciona esse controle de acesso? Todas as pessoas daqui do CISPREV, todos os atores aqui, os funcionários, eles têm que ter a permissão que é adequada a cada um. E falando também sobre backups, né? Os backups, a gente tem também backups aqui no CISPREV, nos nossos dados. Os sistemas que a gente utiliza tem os backups, o site também tem backup em nuvem, né? Tanto quanto os sistemas online que a gente utiliza aqui, certo? O compartilhamento de senhas ou dados sigilosos, né? Hoje em dia, muito se fala sobre compra e venda de dados no mercado aí negro da tecnologia, né? Muita gente hoje em dia se preocupa mais com dados do que o próprio dinheiro mesmo, né? Porque dados hoje em dia são um ativo muito valioso, né? Então é crime a gente compartilhar dados de pessoas, né, em geral. Compartilhamento de senha, às vezes também a gente compartilha nossas senhas para as pessoas colegas, né? Não vai acontecer nada não, mas já aconteceu muita coisa errada por conta dessas práticas incorretas, tá? A gente vai falar um pouco de incidentes também, que são os eventos adversos que podem comprometer os ativos de informação, né? São os ativos, tudo aquilo que pode ser processado como comunicação, que abrange também o emissor até o receptor, né? Os exemplos, o que a gente pode ver aí como um tipo de incidente de segurança? Os acessos não autorizados, né? Que tenta entrar ou utilizar os computadores sem ter acesso. O malware ou roubo de dados, né? A gente tem muito ouvido falar de ransomware, de aplicativos que roubam dados das pessoas, que são instalados, né? O vazamento de informações confidenciais, a gente já tinha falado sobre isso também, certo? O que a gente deve fazer aí, caso a gente note que tenha, por exemplo, algum acesso indevido nas máquinas, um tipo de vírus, né, o vazamento de informações confidenciais. Primeira coisa que você deve fazer, como aqui no CISPREV, o CPD, né, ele não tem muita abrangência, né, de pessoas, né, quem mais regulariza os procedimentos aqui de CPD sou eu. Então, a pessoa deve notificar ao setor, né? O setor responsável, no caso, o Péricles. Adotar medidas corretivas, né? O bloqueio de acessos, revisar procedimentos, implementar melhorias, caso
seja necessário, né? E ficar de olho, porque assim, a gente aqui no Sisprev, a gente cuida muito da questão de dados, né? Nossos sistemas aqui e nossos usuários, eles têm que ter permissão para fazer a instalação de qualquer aplicativo no computador. Então, não é liberado a senha para qualquer um fazer uma instalação indevida, né? Então, tem que ser mediante senha. Todas as atualizações, aplicativos que são instalados, tudo isso tem que ter senha autorizada para poder utilizar. E também o acesso, né? O acesso às máquinas. Todo mundo que acessa as máquinas aqui tem suas credenciais e suas senhas, que são intransferíveis, certo? Então, lá no decreto, ele fala também sobre algumas responsabilidades e penalidades em que os usuários, no caso os funcionários da prefeitura, nós, né, da prefeitura e do Sisprev, né, que a gente está falando mais do Sisprev aqui, as penalidades e as responsabilidades que cada um tem. São várias, né, na verdade, porque o decreto é um pouco extenso, então a gente precisa fazer também uma coisa assim mais rápida, né? Usuários, uso correto de recursos e proteção dos dados, gestores, monitorar e garantir a conformidade com as normas e as penalidades, advertências, suspensões ou demissão, né? Pensou? Você ser demitido porque você compartilhou ali o CPF de meia dúzia de gente? Pode acontecer, pode ocorrer, ok? Advertências, responsabilidade penal em casos graves, né, gente? Porque a gente já viu aí o stalker, né? Muito tem se discutido aí sobre essa questão de quem é responsável por publicações que podem impactar na saúde mental das pessoas, que pode, por exemplo, ter algo que possa ser considerado grave mesmo, né? Por exemplo, uma pessoa está passando mal aqui, você vai lá e grava a pessoa chorando, essas coisas, né? Tem muita coisa assim que se pode imaginar que seja um caso grave de utilização de senhas, por exemplo, para poder fazer coisa errada, né? Roubo, digamos assim. Tá certo? Mas tem muitas. Depois vocês leem, né, o decreto para verificar aí o que tem mais lá de penalidade e responsabilidade, tá bom? Então, conclusão, a importância do decreto, né, para proteger informações públicas é importantíssimo, né, que tenha mesmo um parâmetro para a gente se direcionar, né, caso tenha algum problema assim, que a gente tem que resolver. Assim como tudo na prefeitura, né, qualquer coisa que você vai fazer tem que ter um parâmetro para você seguir, né? Tá? Mensagem. Segurança da informação é responsabilidade de todos, certo? Não é só minha responsabilidade do CPD, da prefeitura, do TI, de qualquer local. A segurança da informação é responsabilidade de todo mundo que está aí em conjunto, né? Os colaboradores. Bom, muito obrigado, viu, gente? Desculpa aí se a gente demorou muito ou se demorou menos. Sempre tem algo a dizer. Obrigado, tá?